Galera, polêmica no Flamengo, né? O Pedro foi agredido pelo preparador físico do Flamengo, né? Foi agredido com um soco no rosto após se negar, né? Ficar na área do aquecimento. O jogador está muito irritado pelo fato de não ter sido utilizado hoje contra a equipe do Atlético Mineiro. O Pedro perdeu muito espaço, né? Após a chegada do Sampaoli, né? Ele joga um jogo ou outro, porque parece que o Sampaoli já escolheu que o titular dele é o Gabigol e o Pedro é reserva, né? E tem jogos que o Pedro nem tá entrando e hoje foi um desses jogos aí, acabou culminando esse problema com o preparador físico. Agora vamos ver o que vai acontecer com os dois, né? Com o preparador e também com o Pedro, né? Para ver qual a punição dos dois, né? Devido a esse acontecimento do Pedro, né? De ter se negado a continuar na área de aquecimento e do preparador físico também de ter agredido um jogador, né? Que tá totalmente errado isso acontecer, né? Agora vamos acompanhar aí o que a imprensa tá achando sobre esse acontecimento do Pedro. Acontece, não sei se o Pedro entra ou o Pedro não entra, né? A gente já vai falar de uma polêmica que a gente teve da questão do... Antes da questão da polêmica, eu acho que tocar o nome do Pedro pode ser interessante até para o debate, assim, porque, mais uma vez, ele é um jogador que não participa do jogo, foi titular contra o Palmeiras porque havia uma necessidade, o Gabriel estava fora, e isso está gerando uma insatisfação, mas mais do que isso, assim, quando ele coloca esses pontas, não é o Pedro que tem que estar ali? É a hora que combinaria. Porém, a insatisfação do Pedro não é por... Pedro foi para a Copa do Mundo. Pedro faz parte do título da Copa do Brasil, título da Libertadores. É como se fosse, vou colocar bem entre aspas, uma versão Dorival dentro de campo, do que você pode chamar uma injustiça da próxima temporada. Porém, eu não considero uma injustiça, porque o encaixe de jogo do técnico, a partir do momento que a diretoria traz um técnico que faz a coisa começar a andar novamente, não é encaixe de jogo ideal para o Pedro. Gente, tem outro ponto, que assim, olha como o Bruno Henrique voltou. Sim. Perfeito. Então, para mim, isso se resume aí. O Bruno Henrique, inclusive, na história do Flamengo, é maior que o Pedro, tá lá antes do Pedro e fez mais coisas importantes que o Pedro. O melhor jogador de 2019 para mim. Entendeu? Então, acho que isso tem que ser pontuado na hora. E é claro que o encaixe também pode dificultar um pouco, mas tem um ponto que você tem um jogador que... Hoje até não foi o melhor jogo dele, embora no primeiro tempo, muitas vezes ele tenha saído, arrastado o zagueiro com ele, gerado espaço, feito algumas boas coisas também. Mas eu acho que passa principalmente por aí. Agora, acho que a última coisa que um técnico como o Sampaoli quer é instabilidade, é jogador insatisfeito, então sim, é uma coisa para lidar, né? Quando terminou o jogo do Flamengo e Grêmio, a gente até comentava aqui no programa, tem um lance que o Pedro, o Luiz Araújo pode finalizar, final do jogo, quando o Pedro entrou, ele... toma a bola do Luiz Araújo, assim, entre aspas, a bola estava para os dois, ele corta, faz o drible perfeito, ele chuta, a bola sai pelo lado direito, ele não pega bem na bola. Sim. Ele ajoelha e põe a mão na cabeça, que não é uma característica do Pedro. Se fosse o Gabigol, que é um pouco mais espalhafatoso no gestual, um pouco mais emocional, o Pedro é um jogador muito frio para definir, uma das principais virtudes dele. Quando ele faz aquilo, eu falei, opa, terminou o jogo, e eu até acho que o Pedro está feliz com o resultado, com o jogo que fez contra o Grêmio, mas está insatisfeito com a vida dele, porque ele demorou muito para ganhar a vaga ano passado no clube, ele esperou muito. Aí eu volto a dizer, foi para a Copa do Mundo, participou do título da Copa do Brasil, né? O Gabigol se sacrificava sendo mais para a direita para o Pedro ser o centroavante, ganhou a Libertadores, foi muito importante na temporada. Chega um técnico que joga de outra maneira e ele regride lá para o estágio inicial, tendo que provar de um jeito de jogar, Marra. Mas eu concordo. Para mim, o São Paulo está certo. Mas eu entendo também a satisfação do Pedro, porque são seres humanos. Claro que sim. A carreira dele está passando. É um ser humano num nível elevado, que acabou de vir de uma Copa do Mundo e que, assim, que jogaria em qualquer outro time do Brasil, provavelmente, como titular. Isso. Mas é aquela história. E, inclusive, pensando em encaixes, em muitas vezes que o Gabigol cai pelos lados, quem atrai a defesa e joga de costas é o Bruno Henrique. Sim. Então, assim... É um gigante. Pedro, é lamentável. Eu acho também que ele pode jogar. Eu acho que ele tem que ser bem cuidado, porque é um jogador que pode te entregar um título num jogo decisivo, apertado. Eventualmente, o Gabigol e Pedro podem jogar juntos, dependendo do jogo. Isso. Olha, não é a formação principal. Estar num elenco como o do Flamengo implica que você não vai começar todos os jogos. A roda gira muito rápido. Parece que tem uma outra questão para resolver agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo. Informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação. O nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê
do Globo.com, da Globo Esporte traz. O Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização está mascada, está ansioso. Tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência... Exato. Não há e é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e separou, mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame ele antidoping. Ele saiu campo porque ele machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia e tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou uma ordem, que não foi cumprida. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com se houve realmente um soco, eu acho que primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar a mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo. E a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso resolve também é a desse informação jeito. que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então eu não li nada, até porque, para ler, eu tenho que botar óculos e eu não vou fazer esse movimento. Estou ouvindo. Galera, situação complicada no Flamengo. Agora vamos ver o que vai acontecer com o Pedro e também com o preparador físico, que na minha opinião o preparador foi errado na situação. Ele não pode agredir um jogador independente das circunstâncias, né? Se o jogador não obedecer, ele tem que passar o treinador, né, que é o responsável do jogador, né, o cara que comanda o clube,
e ele vai passar para a diretoria se deve multar ou não o jogador. Na minha opinião, o preparador físico do Flamengo deve ser multado ou até mesmo demitido, porque isso é inadmissível, né, no clube de futebol. É uma agressão, ainda mais vindo de um funcionário, né, um preparador físico, né? Agora vamos ver os últimos capítulos aí dessa história entre Pedro e a comissão, né, do Sampaoli, né? Desde a chegada do Sampaoli, o Pedro perdeu muito espaço, né? E fica bem nítido, né, que todas as vezes que ele fica no banco de reserva, ele fica insatisfeito, né? E hoje culminou aí esse problema após o Sampaoli não colocar o Pedro, né? Fez todas as substituições e o Pedro permaneceu no banco de reserva, né? Dá a entender que o problema mesmo é pessoal, né, entre Pedro também e a comissão do Sampaoli.